Boa noite, minha gente. Último dia, hein? Quem aqui é do ciclo 10? Ah, tem mais do 10 do que do 1, é? Então, hoje a gente tem duas novidades. Uma é que tem alunos do ciclo 10 que vieram. Ah, naquele grupo não tem ninguém do 10? Passa alguém para lá, para ficar mesclado. A novidade 1 é essa, que a gente tem alunos do ciclo 10 que estão formando agora. Olha, vocês formando no 1 e eles formando no 10, 5 anos de ULI, para compartilharem juntos essa experiência da última aula. Que Roberto disse que eu estou no comando, mas na verdade hoje é o dia da prova final, né? Então o comando é de vocês. Hoje, quem vai falar muito aqui são vocês, porque depois de 19 aulas, na 20ª, tem muita coisa aí para contar de uma história, não tem não? Então, a gente dividiu vocês em grupo, porque a gente vai dar 10 minutinhos para vocês aí nesse grupo, conversarem sobre os temas que vão aparecer ali. Eu vou numerar logo. Esse é o 1, ali o 2, ali o 3 e aqui o 4, ok? 1, 2, 3, 4. E aí, de acordo com o número 3. 1, 2, 3, 4. Quem está fora, escolhe o grupo, que não pode ficar ninguém fora. Quem está aí do lado, nas fileiras. Quem for chegando, vai integrando também aí os grupos, se dividindo. Isso, ninguém fora. Ninguém fora, nenhum a menos, nenhum por fora, nenhum na margem. Todo mundo hoje participando. Bora? Quem for chegando, Roberto, a gente fica atento para já ir direcionando. Então, eu vou colocar os temas. O grupo 1, e aí assim, como tem alunos do 1 e do 10, eu acho que na discussão de vocês podem pensar em conversar esse tema, né? O que a ULI acrescentou, o que muda, né, de um para o outro, porque depois cada grupo vai apresentar o seu tema. Então, os temas são... Não quer passar. Sou eu que estou de... Ao contrário, Rodrigo, não sou eu, não. Muda aí, Rodrigo. Isso, deixa aí, pode deixar nesse. Então, o grupo 1, que é esse grupo aqui, vai discutir e apresentar sobre os princípios espíritas e sua importância na sociedade. Né? O que vocês entenderam que são esses princípios e qual a importância dele para essa sociedade espírita. Porque o tema da aula de hoje é uma sociedade espírita e uma instituição espírita. Então, a gente vai correr por esses dois caminhos. O grupo 2, grupo ali atrás, é viver a felicidade na Terra, a autotransformação. A felicidade é deste mundo? O grupo 3 vai discutir sobre a consciência de ser espírito imortal e o reflexo disso na sociedade. E o grupo 4, qual o papel de uma instituição espírita? O que vocês entendem que é uma instituição espírita e qual o papel delas, né, para vocês? Ok? Tudo certo? Posso dar a largada? 10 minutinhos? Daqui a pouco a gente volta. Boa noite. Bom, se eu esquecer, né, vocês me ajudam. A gente pensando ali... uma das coisas que a gente achou mais importante realmente dentro dos princípios espíritas e a sua importância na sociedade é cada um de nós olhar para si mesmo e também ter essa sabedoria, essa paciência no olhar para com o outro e para com a sociedade. Na compreensão de que é mais importante o meu agir enquanto pessoa, porque o meu agir, ele impacta positivamente ou negativamente no meu meio, no meu ciclo, dentro da minha casa, dentro do meu ambiente de trabalho, e aí, querendo ou não, aqui também, dentro, né, do meu grupo de estudos e por aí afora. E dentro dessa minha compreensão, eu não olhar o outro com nenhum tipo de julgamento. A gente fica o tempo inteiro julgando porque a gente foi feito assim, a gente cresceu assim. Mas é um grande exercício que eu percebo mesmo, que tem um tempo que a gente vem fazendo
graças a Deus, que é tentar olhar o outro com mais compaixão, com mais respeito, com mais paciência, entendendo que cada um tem o seu tempo. Quando a gente brincou no grupo, e aí quem vai? E aí, preferencialmente, eu preferia realmente não ter vindo aqui hoje. Mas aí outras pessoas também não queriam vir. E aí, como eu fui uma das pessoas que me coloquei no grupo, as colegas falaram, vai você, que você falou também. Então, eu represento o grupo. Eu não me senti pressionada, mas eu entendi que também nesse momento, embora um lado meu tenha uma timidez de me expor, tem uma segurança que ainda não foi despertada em alguns outros colegas, e por que não estar aqui representando eles? E por que não colocar a gente que está no ciclo 1 e trazer as meninas do ciclo 10 aqui para a gente, que a gente já estava ali querendo trocar um monte de coisa com elas. E é isso, gente. O autoconhecimento, ele é uma escolha, né? É uma busca que não acaba. E eu espero, nós esperamos, e eu espero sinceramente que a gente possa se ver daqui a 9 semestres. Que o nosso... que a gente possa vir aqui e que o nosso desejo, eu falo isso falando muito para mim, né, Jô? E aí eu falo para todos nós, porque é um desejo individual que se torna coletivo, que nós possamos realmente concluir. As meninas do ciclo 10, o que elas disseram, que se pudesse dar um conselho para a gente, o conselho seria, não desistam. Né? E eu acho que é importante a gente dizer isso, porque a gente para de ficar esperando o macro acontecer. A gente para de ficar olhando para o governo, seja para quem for, para o representante do bairro, sabe, para o diretor da escola onde o nosso filho estuda. Enfim, a gente começa a olhar para a gente e o nosso fazer, o nosso exercício diário começa a impactar positivamente nas pessoas, porque ele vai impactar na gente e as pessoas percebem a nossa mudança. E isso é fato, né? Isso não é lorota, isso não é, sabe, não é palavra bonitinha. Isso é real. Então, muito obrigada pela possibilidade de estar aqui. Eu não vi o nome, é Virgínia, né? Aí, tá vendo? Alguém mais do grupo gostaria de falar? Não? Foi eleita, como é? Por livre transgressão. Então, minha gente, quando a gente fala de princípios espíritas, né, só na construção dessa sociedade espírita, aí vem as perguntinhas agora, para a gente complementar esse tema. A gente está falando de uma sociedade espírita, seria necessariamente regida pelo espiritismo? O que vocês acham? Espíritos, né? E quando a gente fala dos princípios espíritas, né? Olha ali os princípios que a gente viu aí durante as aulas, né, do ciclo 1, e que vocês vão ver muito aí ainda como base de todos os ciclos, né? A existência de Deus, a existência dos espíritos, a evolução dos espíritos, né, como princípio evolutivo aí, a reencarnação, a mediunidade, a moral cristã como código de ética espírita e a pluralidade dos mundos habitados. Esses são os princípios que estão lá nas bases. Quais desses princípios foram novos para vocês? Eu cheguei aqui no ciclo 1, eu não sabia de tal coisa. Qual princípio aí foi novo para vocês? Nenhum, né? Um monte deles está até nas novelas já, né? Nos filmes de Hollywood. Onde a gente vai, a gente pode encontrar um pouquinho desses princípios. E por que vocês acham que esses princípios, apesar de nós termos consciência dele, está aberto, viu, gente, dos outros grupos, quem quiser falar também. Por que a gente conhece esses princípios e vocês acham que eles já vigoram a ponto de transformar uma sociedade? Como vocês acham que esses princípios poderiam interferir numa sociedade? Ninguém?
Edu matricula todo mundo de novo no ciclo 2. No ciclo 1, inclusive o povo do 10. É. Todo mundo calado. Uma novidade para mim, né, nesses princípios foi quando eu soube que a mediunidade era uma capacidade que todos nós temos e que precisamos apenas desenvolver. Então, isso para mim foi uma novidade, porque para mim a mediunidade era para algumas pessoas, alguns tinham, outros não tinham. Então, quando você perguntou, né, se ali tinha alguma novidade. Então, assim, a novidade para mim foi essa, quando eu descobri que todos nós somos médiuns, só que uns já com uma capacidade mais e outros que podem estar desenvolvendo. E eu acho que é uma capacidade que nós temos que pode transformar a sociedade, se nós estivermos atentos às nossas intuições, ao nosso contato, né? Eu acho que é uma troca que a gente pode fazer com as pessoas que a gente tem contato e que estão desencarnadas e que podem nos ajudar muito no nosso dia a dia. Então, só para a gente... todo mundo quer falar agora. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, cada um de nós, a gente tem a possibilidade de mudar, sim. E todas as ações que cada um dos espíritos separadamente tem, pensamentos, ações, atitudes, isso vai, aos poucos, mudando o mundo. Não é do jeito que a gente gostaria, não é tão rápido do jeito que a gente gostaria, mas todo mundo tem um efeito no mundo, por menor que seja, mas tem o seu efeito. Só ali, ó, Roberto, no grupo 3, tem uma pessoa também, aí a gente fecha esse tema. Gente, durante essa caminhada até o ciclo 10, uma das coisas que mais a gente conversa com os colegas, depois conversa com as pessoas que estão mais nos ciclos mais no início, uma das grandes, às vezes, barreira que as pessoas encontram é essa quinta cláusula aí, a mediunidade. Ninguém tem que sofrer por isso, ninguém tem que preocupar, sabe, ficar com a cabeça quente por isso. Vocês imaginam esses espíritos mais que nos servem de exemplo, Kardec, que seja Balsanufo, que seja Chico, que seja Jesus Cristo, que seja Gandhi. Vocês têm ideia de quantas e quantas vezes eles tiveram que entender e estudar a mediunidade para eles chegarem no estágio que eles estão aqui? Cada um tem seu passo, cada um tem sua caminhada, cada um tem seu tempo. O importante é tratar isso com leveza e entender que a espiritualidade, a mediunidade é inerente. Tudo que a gente estuda nesses 10 é entender de lá e cá, e que tem um meio do caminho que a gente pode encontrar para conversar. Obrigada. Então, assim, quando a gente fala de uma sociedade espírita, que seria uma sociedade regida por esses princípios, não necessariamente de pessoas espíritas, mas que tem esses princípios, né, integrados, a gente está falando de todas essas questões aí, de entender a própria mediunidade, de se entender nesse processo, a gente vai estar se entendendo nisso tudo, né? Primeira coisa, como espírito, né? E o mais importante é que tudo isso precisa estar além do racional, além da crença, né? Porque os princípios faz você acreditar que existe Deus, faz você acreditar que o espírito é imortal, faz você acreditar que a mediunidade existe, faz você acreditar na reencarnação. Mas existe um caminho, um passo além disso tudo, que é viver isso tudo, né? É integrar isso de tal forma que você se sinta assim, e não como muitas vezes a gente escuta, né? O meu espírito, não, sou eu. Então, assim, a grande diferença, a grande mudança de chave nisso tudo é esse viver, é esse sentir tudo isso aí, todos esses princípios, né? Porque enquanto a gente se utilizar da teoria e ela for para a gente um campo de uma crença,
a gente vai continuar sem reverberar isso na gente e, consequentemente, no social, porque a gente não vai lidar com o outro de uma forma diferente de como a gente lida com a gente, né? Então, assim, o grande chave de mudança e de entendimento de que essa transformação ela é individual, mas ela vai para o social, consequentemente, é tornar-se sentir, né? Se perceber sendo esse espírito que existe um Deus que é médio, se comunica, que vive várias vidas, né? Vários personagens, que reencarna, é se entender e se perceber e viver como esse ser, né? Porque enquanto a gente acredita, a gente está no campo da crença. Então, dificilmente vai reverberar numa sociedade todos esses princípios de uma forma tão natural, né? E já dizia Sócrates, se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? Tão antigo, né? Tão anterior até. E a gente pensar o quanto pensar a imortalidade, o quanto se entender como esse ser que vive momentos, vive fases, o que muda para você viver hoje pensando tudo isso e sentindo dessa forma a sua vida, né? Então, esse é o principal aspecto para vocês pensarem sobre tudo isso, sobre toda essa teoria, né? Então, quando a gente fala de uma sociedade em que esses princípios foram integrados, né, ela seria regida por essa consciência da imortalidade do espírito, pelo amor e pela caridade. Os princípios, eles estariam na consciência humana, né, prevalecendo ao materialismo e contribuindo para uma sociedade mais justa. Então, o caminho é individual. O social vai mudar, a sociedade vai mudar quando eu mudar, não é isso? Então, esses princípios espíritas, eles devem ser úteis para a gente aqui, nesse momento, né? Como já dizia Nietzsche ali. Ama os que não procuram de trás das estrelas uma razão para morrer e oferecem sem sacrifício, mas se sacrificam pela terra, para que a terra pertença um dia ao super-homem. Então, é viver essa realidade nesse aqui e agora. Viver essa transformação nesse aqui e agora. Então, esses princípios devem promover, né, a felicidade, que é o tema do grupo 2. Quem vai ser o representante do grupo 2? Tarefa árdua aqui depois das meninas superpoderosas aqui do grupo 1. A gente teve bastante discussão no nosso grupo, né? Eu vou tentar aqui, eu anotei porque era difícil compilar toda a pluralidade que a gente estava discutindo lá, então anotei algumas coisas. A primeira coisa, a gente linkou muito a questão da felicidade e da busca da felicidade como um processo também de autotransformação. Então, uma das coisas que a gente colocou é que o conceito da felicidade é mutável e que a ULI ajuda nesse processo. Acho que uma das coisas que a ULI ajuda a gente nesse processo. Ele é mutável, né? Então, uma das coisas que a gente discutiu é muitas vezes a gente faz uma ancoragem muito forte da felicidade à questão material, né? E aos bens materiais, consequentemente. E a ULI ajuda muito a desmistificar e transformar isso, mudar isso na nossa cabeça e entender que não é só a vida material é um processo e não o fim, né? Então, outra coisa, a felicidade é individual. Por aí está a autotransformação, né? E todo esse processo, entenda-se como processo AULI, é uma busca interna, uma busca de autoconhecimento, né? A felicidade é um estado de ser, uma percepção de busca do autoconhecimento, e é um processo que depende de nós e do nosso esforço pessoal. Como ver a felicidade do outro, né, e conseguir, na felicidade do outro, transformar em nossa felicidade também. Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que isso fica mais leve com todos os ensinamentos que a gente viu aqui na ULI? E que tudo isso, seja a ULI, seja a felicidade, a gente acabou mesclando muito essa questão
do Uli Felicidade, mas como tudo isso é o caminho para a autotransformação. Alguém do grupo mais quer complementar? Não? Então, quando a gente fala de felicidade, é um tema, né, cheio de... Lá no Evangelho diz que a felicidade não é desse mundo. Que felicidade é essa que não é desse mundo? O que vocês acham disso? Eu trouxe umas coisinhas para futucar. Eu imagino que a felicidade seja desse mundo também. Não só desse mundo. A felicidade é só nesse mundo. Eu não fui para o outro ainda. Eu só conheço esta. Adorei. E é essa que a gente conhece, né? Eu concordo. Exatamente. Viver aqui como em sacrifício, achando que a felicidade virá depois, né? A felicidade está posta para agora, né? É viver o momento do agora. Agora a gente precisa compreender esse conceito do que a gente define como felicidade, né? Porque ela está relacionada a quê? A felicidade, né? Porque a felicidade ela é um estado de espírito. Né? Dá para passar por um problema e ser feliz? Né? Melhor ainda quando se é feliz, porque é possível entender todos esses desafios como parte de um processo, né? E isso vai de comum ao convite também da própria autotransformação, né? A gente tem uma ideia de perfeição, que perfeição é o céu o anjo tocando harpa no céu, né? Perfeição, a gente tem, são termos que a gente precisa atualizar e entender que a perfeição é uma caminhada, né? É um processo de adquirir, como a Denauer traz no livro Voo, adquirir habilidades para. A gente vai se aperfeiçoando, né, na medida que a gente caminha. E é possível que essa felicidade, sim, seja encontrada aqui e nesse agora, né? Então, a gente não deve pensar, não apenas... dá até para entender um pouco quando os espíritos falam que ela não é desse mundo, no sentido de que existe um processo de evolução e que existem conquistas que a gente, às vezes, nesse momento, não tem nem como nomear, né? Imagino que existam experiências e sensações que a gente ainda está no nosso processo e nem tem noção de todas elas ainda, né? Mas a gente precisa pensar a felicidade como esse momento aqui agora, né? E não só para a nossa. Então, quando a gente fala de evolução, a gente está falando de pensar além do eu, né? Pensar no próximo, ir um pouco além. Então, quem quiser crescer deve desejar e realizar a felicidade pessoal e a de seu semelhante. Ser feliz ou infeliz são estados relativos ao espírito, né? Então, é um estado do espírito. E o reino dos céus pode ser alcançado a partir da vida na terra. Quando a gente pensa, o que tem de diferente de pensar como espírito e pensar nessa questão de buscar essa felicidade lá no mundo depois do desencarnar? Ao desencarnar, seremos nós. É uma continuidade do que somos aqui, né? E não seres angelicais ou perfeitos ou demônios, né? Então, aqui, no desencarne, nós só mudaremos, né, de dimensão. Somos nós mesmos, né? Então, pensar que para depois de uma salvação, pensar no que eu sou agora por uma salvação, por o desejar algo, né, para depois, é um equívoco, né? A ideia não é se salvar, a ideia é ser melhor a cada dia, ser hoje melhor do que eu fui ontem. Não é do que ninguém, né? E não é para alcançar o quê? É para se alcançar, para se
melhorar, se desenvolver nisso tudo. Então, o processo é individual. Por isso que a gente sempre fala, né? Essa frase está lá no livro do ciclo 1, que o Espiritismo surge para levar o ser humano à felicidade por intermédio da sabedoria e do amor, demonstrando-lhe a imortalidade da alma, sua evolução e seu papel na vida. Vem mostrar que o egoísmo e o orgulho são as grandes males da humanidade, os quais prendem o ser humano ao materialismo, tirando-lhe a esperança do futuro e a alegria do viver. Quer dizer também que a gente não deva viver a vida material? Não, né? É uma busca de um equilíbrio, porque a matéria está posta para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E as aquisições são frutos de quê? Do nosso trabalho também, né? Então, assim, é um exercício de entender e equilibrar. Tem uma frase que é comum, que eu vejo muito assim pela internet, mas que eu acho que é interessante, que fala assim: eu não sou espírito, eu não sou um ser humano vivendo experiência espiritual, eu sou um espírito vivendo experiência material, né? Então, quando a gente inverte essa lente e entende que o olhar do espírito ele se sobrepõe ao olhar do material, a gente vai conseguir lidar com esse material para que ele nos serve nesse processo e não ser tomado por ele, né? Porque o que acontece de equívoco é quando o material ele se sobrepõe, né? E a gente esquece que nós somos espíritos vivendo essa experiência, que a matéria está para a gente e não ela nos dominando. Então é só uma questão de inverter essa lente. Viu, Lai? E também tem o seguinte, né? Às vezes as pessoas, elas vivem intensamente essa vida, né? E depois eu vou me resolver depois, né? Depois que eu morrer, na outra vida eu resolvo isso. E não. É tudo uma continuidade, né? Então as coisas têm que ser resolvidas aqui agora e depois. Quanto mais, né? Eu só me lembro, essa fala aí de Roberto, eu só me lembro de um aluno aqui do ciclo 1, numa aula 20, que ele falou, né, que ele tinha um vizinho que era um senhor já idoso e que estudava matemática como o quê? Aí ele falava assim, mas, poxa, por que nessa altura da vida você estuda tanto matemática? Ele falou, é que eu tive tanto problema com matemática que na próxima vida eu não quero mais ter, então eu já estou estudando desde agora. Esse sabe que ele é imortal, esse está aproveitando a imortalidade. Ele, né? Eu sou idoso, não vou precisar mais aqui, mas eu vou precisar. Então, me deixe continuar tentando. Deixa eu tentar tirar uma dúvida. Não nesse quadro aí, no anterior do anterior. Esse? Não nesse, no anterior. Aí, o reino dos céus pode ser alcançado a partir da vida na Terra. Isso é mais ou menos que nascer e morrer, não é isso? Não, é você encontrar o que é o reino dos céus. Não, então, eu morro, vou para o céu. Fiz a vida boa ou vida mal, eu vou subir meu espírito, não vai? Vai o quê? O espírito não vai? Quando eu morro, o espírito não sobe, o espírito não desencarna? Eu não sei se ele sobe, se ele desce, não se sei, ele vai para o lado, mas se ele vai para o outro. Eu sei já que ele deixa o corpo. Mas já que você chamou o céu, eu estou dizendo que ele sobe, porque o céu para mim é lá em cima. Então, ele sobe, concorda? Então, essa frase ou não precisa ser colocada, ou ela é redundante. Agora, vamos para o próximo. Do jeito que você fala aí, dá a impressão que eu só tenho a felicidade no céu se eu tornar minha vida aqui na Terra perfeita. Mas não é que vocês dizem que aqui eu tenho que voltar para me melhorar? Então, se eu não estou melhor, mas eu sou feliz aqui. E sim, como é que você encarna isso? Faço miséria, mas eu me sinto feliz. E aí? Eu preciso estar bem aqui, cuidar de todo mundo, não sei o quê, para ser beneficiado por essa felicidade? Não, ali fala o contrário. Não. Que a gente não deve viver a vida agora esperando uma felicidade no futuro, quando morre. Que a gente deve experienciar a vida buscando ser feliz aqui, aprendendo para crescer e se melhorar, e não por algo em troca. Ali fala isso. Essa é a ideia. Então, preciso trocar meu óculos mesmo, porque eu entendi que você estava dizendo que eu tenho que fazer uma vida melhor para que eu tenha felicidade. Não, é o contrário.
o convite de você ter viver o reino dos céus na terra significa que você pode ser feliz e construir algo de bom aqui. E não ser caridoso, bondoso, achando que isso vai me salvar quando eu desencarnar. É o aprender para ser melhor agora. Para viver esse reino dos céus. Mas ele não pode ser alcançado. Ele vai ser alcançado automaticamente, não é isso? O reino dos ou céus? eu não estou entendendo nada. O reino dos céus pode ser alcançado a partir da vida na Terra. Olha, desde que eu estou na vida na Terra, o dia que desencarnar, o que vai acontecer comigo? Eu vivendo bem ou mal aqui? O que vai acontecer com cada um é uma continuidade. Sim, mas teoricamente na linguagem que a gente coloca. Eu vou para onde? Vivendo bem ou vivendo mal? Você vai para onde você conectar e se sentir. É o seu estado que vai te levar. Não entendi. Mas tudo bem, vamos passar, senão eu vou ficar aqui falando bobagem. Oi. Pessoal, Eu acho que é metafórico o reino dos céus. Tá? Nós estamos falando ali, é como o nirvana. Não é? O nirvana a gente vai alcançar aqui na Terra. Então o reino dos céus é esse nirvana. Então aquilo é uma metáfora. Qual é o reino dos céus? Você chama de reino dos céus o quê? O que é o reino dos céus? É o reino da paz, da alegria, do amor. Então isso se encontra aqui na Terra, sem precisar, né, você voar para outro lugar. Por isso, a felicidade se encontra em alguns momentos, happiness, né, acontecimento. Mas é uma metáfora. Não, mas não é isso. Deve estar vendo. O reino dos céus já é aqui. Já é aqui. Se você faz desse lugar. Muito céu. Bem. Olha, não, só tentar concluir, assim, esclarecer. Nós temos mais ainda 9 ciclos pela frente. Gente, aí tem um livro do Ordenal que ele fala sobre, ele explica a Bíblia sobre a ótica do Espírito. Então, lembre daquele negócio da oração: Pai nosso que estais nos céus. O que ele está perguntando? Vem cá, nos céus, Pai nosso que estais nos céus. Quando você está em paz, quando você está bem, que você está tranquilo, a tua casa é um templo, o teu corpo é um templo, a tua mente é um templo. Eu estou nos céus. Aí depois lá na frente, aí, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no... Aí já é coisa da religião. Então, os céus é onde você encontrou aqui a tua paz, no teu lar, no teu trabalho. Tem aquela expressão que diz que a pessoa que faz o que gosta não trabalha? Sim. Ele está no céu. Ele tem, quando você tem uma família que você criou, amorosa, tranquila, que você tem aquele verdadeiro prazer de estar dentro da tua casa, você está no céu, num céu. Não é aquele céu que as pessoas imaginam o anjinho voando, aquela coisa do eterno, e o capeta de lá te olhando, te pego. Mas aprender traz a liberdade, por mais que o processo seja difícil. Mas traz essa liberdade. Então, quando a gente fala de alcançar isso aí, é uma caminhada, gente, não é uma conversão simples de, eu fui salvo. É uma caminhada, e essa caminhada já começou, vocês já estão nela faz tempo, e agora despertaram para uma outra caminhada, com outro conhecimento, né? E assim a gente vai vivendo essas experiências. E o caminho da autotransformação é isso. Né, quando, na verdade, falta um quinto ponto ali, que é a autodeterminação, né? Quinto não, é o quinto mesmo. É a autodeterminação, que é
esse se encontrar aí dessa liberdade e dessa autonomia do espírito, né? Então, só para a gente entender isso, autodeterminar-se, não é isso? Só para a gente entender que é uma caminhada. O que a gente está fazendo muito tateando aí a primeira é o autoconhecimento, é buscando agora se olhar, se entender. E autoconhecimento é o quê? Olhar para você, como você age, perceber seus sentimentos, perceber a forma como as coisas lhe chegam, como você lida, mas é perceber mesmo. É quando você para de falar assim, foi fulano, foi aquilo ali que aconteceu, foi a pessoa que me fez isso, a outra pessoa. Não, sou eu. É quando você olha para o eu e começa a perceber como é que esse eu funciona, né? E vem as outras etapas, que é um passo a passo. E que, assim, não é, eu me autoconheço, depois eu me autodescubro, não. Em cada aspecto, a gente vai se conhecendo, vai se transformando. Enquanto a gente está se transformando em um, outro, a gente está cá atrás conhecendo e transformando, né? Até que a gente alcance esse padrão de enxergar a vida com esse olhar, né? De que eu consigo viver os desafios sem viver um sobe e desce de emoções e de desequilíbrios. É um equilíbrio, né? Então, a gente pensa que é algo muito distante. Pensa que entrar nessas fases da autotransformação, da autoiluminação e da autodeterminação é algo muito distante. Mas não, tragam para perto. Tragam para perto e se sintam fazendo esse caminho, pisando ali no passo a passo, em cada coisa que você percebe em você e já consegue ir, trabalhando. Por exemplo, uma coisa simples. Se a gente, de repente, é fechada no trânsito, a gente pode escolher, dizer assim, fulano, aquele carro acabou meu dia. E aí, se a gente entrar nessa energia, a gente literalmente passa o resto do dia péssimo mesmo, e aí a gente vai botar um monte de gente, coitado, para penar, porque a gente vai sair descontando a raiva que a gente teve do carro que fechou o carro da gente nas pessoas que não tem nada a ver com isso. Ou seja, naquele dia a gente escolheu viver o inferno. Mas se a gente escolhe olhar para aquela fechada do carro, graças a Deus fechou, mas não subi no passeio, não tive nada, estou indo em frente, vai, meu filho, vá na paz, que eu também vou seguir na minha paz aqui. Eu chego no meu trabalho, eu passo o meu dia feliz. A gente para de colocar a responsabilidade do nosso dia ser bom ou ruim nos outros. Porque a vida é minha, eu tomo posse da minha vida, né? Então, são as minhas decisões, é o que eu decido mesmo, independente do fato ser fácil ou do fato ser difícil. Estou dizendo que a vida é um mar de rosas? Não, a gente tem inúmeros desafios. A gente passa por dificuldades que a gente levanta e diz assim, eu vou dar conta disso hoje, porque a gente está triste pra caramba. Mas quando a gente se lembra, né, que a gente está vivo mais um dia, peraí, isso já é um motivo mesmo de dizer assim, não, mas peraí, né, eu estou aqui, então... É a gente que escolhe mesmo essa coisa de eu estou no meu céu ou eu estou no meu inferno. Né? É por aí. E esse processo é exatamente... Pense esse processo não só na fechada da paralela, mas na forma como você reage aos sentimentos, né, às emoções, como você lida com as pessoas, todos os aspectos da nossa vida. Porque o caminho é esse, não é virar um perfeito de uma hora para outra. Isso não é assim. Em cada questão que você identifica em você, você vai fazendo esse caminho em cada uma delas até você integrar a habilidade de lidar com isso, até você se perceber lidando com isso de uma forma mais tranquila e mais leve, sem né? Faz aquele exame Viu, Lai? Normalmente a gente procura sempre no lado de fora as coisas. Mas as coisas não estão do lado de fora, as coisas estão do lado de dentro. Você tem que procurar dentro de você. Então, quando você procura do lado de fora, você está terceirizando, simplesmente fazendo isso. Dentro de você. Exatamente. Então, você tem que procurar dentro de você. Nunca procure fora, que você não vai encontrar nada do lado de fora. Está tudo dentro de você. Grupo 3. Esse aqui? Quanto tempo? Meia hora?
Que bacana as discussões, que bacana o que cada grupo trouxe até agora. Isso é mais ou menos a mesma coisa aconteceu com o nosso grupo. Pessoas maravilhosas, que muito a oferecer. Vai chegar lá na frente com muita mais sabedoria do que nós aqui chegamos. No começo a menina falou que ela se reconhecer espírito foi uma visão mais assim consoladora. Eu gostei dessa palavra, consoladora. Consoladora quer dizer leveza, quer dizer transcendência. Consoladora não é aquela coisa de aceitar como coitadinho, não. Isso para mim me tornou melhor. Paulo Apóstolo, eu uso muito a Bíblia porque eu estudei muito esse negócio de Bíblia, sabe? Me deixou meio doidinho. Bíblia deixa a gente meio doido, não fique sabendo disso. Paulo Apóstolo, nas suas epístolas, ele diz muito assim: graça e paz. Em nome, aí continua. Quando você tem essa visão consoladora, que você tem essa visão de leveza, de que você é um espírito imortal, você está na graça e na paz. A pessoa que está na graça e na paz tem o céu, meu amigo. Tem o céu. Em tudo que você encontrar graça e paz, é um céu. Que nós nos entendemos espírito nos torna mais vigilantes. Uma das coisas que vocês falaram aqui são os sentimentos. Converse com os sentimentos que está dentro de você. Me fechou na rua, eu falei, aquele sentimento é meu. Não foi o outro que provocou, não. É você que permitiu que aquilo nascesse no teu coração, no teu âmago. Aquilo pode estragar teu dia? Pode. Mas se você se perguntar, eu quero isso? Não. Não é viver aquela coisa só o dia inteiro. Isso não funciona. Nós somos humanos numa caminhada, né? Que nos propomos a vir aqui para isso. Uma coisa que parece que ela não percebeu o que falou, mas é fundamental. Tudo em mim afeta o todo, mas o todo não pode me afetar se eu não permitir. Quem já viu aquele filme Efeito Borboleta? Que o bater de uma asa de borboleta aqui pode provocar um furacão do outro lado do mundo. Aí? Física quântica. Muito bem. Não julgar. Que bacana essa palavra não julgar. Nós vamos falar do ciclo 1 ao 10. A gente vai falar julgar centenas e centenas e centenas de vezes. Se a gente chegar lá no final e entender o que é julgar, já estamos fazendo uma evolução muito grande, né, amigo presídio? Não julgar, entendendo que o outro está em seu estágio de caminhada. Isso é se entender espírito. Cada um tem seu ainda está naquele passo. E terá a oportunidade de redimir. Uma das coisas que vai mexer muito com a gente é esse conceito do pecado, esse conceito do inferno, do céu, né, amigo? É mais tranquilo. Quando eu sabia que tinha inferno, tinha céu, e eu tinha que ser só aquele cara bonzinho, e não tem um diabinho dentro de mim, que quando alguém fala alguma coisa, tem. Gente, outra coisa, ser espírito imortal é entender que saber, só saber, é crença, não transforma. A pessoa que só sabe, eu conheço muito, não sei, acho que foi o Plínio que citou o caso de uma amiga dele que é doutora em microbiologia, e os dois foram discutir. Ele me perdoe a ausência dele, mas ele citou isso em aula, então, portanto, está liberado para a gente usar. Só que a aula daqui é gravada, João. Aqui é gravada? Não tem problema não, se for gravado eu vou olhar para a câmera para falar para ele. Que ele disse que a amiga dele é doutora em microbiologia e queria dar aula para ele, queria entender que ela era a melhor de tudo, que ela sabia tudo. Minha filha, você entende de merda e está querendo entender de tudo, nem de merda você sabe tudo.
Que você é microbiota, entende? Faz pesquisa nesse campo. Tem outras coisas na vida. Então, entender esse espírito é saber. E saber só saber é uma crença. E só saber não te torna melhor. Quando você integra e que você transcende, isso é ser espírito imortal. Porque aquilo passou a fazer parte de você e te tornou melhor. E nos tornou melhor para a caminhada. Vocês já viram um grande músico tocar? Vocês já viram cego tocar? Você já viu surdo tocar? Um dos maiores compositores de toda a eternidade, Beethoven, era surdo. 30%. Obrigado, Eduardo. 30% compôs surdo. Tem um menino japonês, de 11 anos de idade, que ele toca a campanela. Se vocês não viram, vejam. Para mim, uma das melhores execuções da campanela de todos os tempos. E ele é cego, 100%. Anda com a ajuda dos outros. O piano faz parte dele. Parece que não... Tem hora que a gente não acompanha o movimento da mão dele no teclado. Tsuji... Com esse nome vocês conseguem ver na internet. Tsuji, não sei o quê. Mas vejam, aquilo é integrar, aquilo é transcender. E obrigado. Esperando mais. Cadê o... Eu vou só passar rapidinho, porque o que foi dito a gente não precisa ficar repetindo, né? E isso aí que ele falou do viver espírito, né? Do sair da crença e viver, enxergar a vida com essa lente mesmo, né? De que eu sou um espírito. É construir essa sociedade, né? Que serão regidas por esses espíritos. Então, a sociedade espírita seria a sociedade regida por esses espíritos, né? Que não necessariamente movido por uma religião, por conceitos, por dogmas, mas por essa religião que é esse encontro pessoal, que vocês vão aprender lá no ciclo 10. Espíritos empenhados em aperfeiçoar e não em se salvar, né? Só um resumo do que a gente falou. Sem privilégios ou distinções. Uma sociedade pacífica e não passiva a tudo, mas que saiba lutar, porque até lutar pacificamente é possível, né? Buscar os seus direitos, buscar a melhoria, sem violência, né? E essa paz consigo mesmo, com o próximo e com a vida. Que esse cara é um exemplo, né? Que é Gandhi. Ele deixa essa frase aí pra gente: seja a mudança que você quer ver no mundo. E tem uma coisa interessante, né, de um código lá hindu, que é a Ahimsa, que ele fala assim: você nem pensar deve pensar violento. Porque às vezes a gente até não esgana a pessoa, mas dá vontade, né? Então, assim, para esse nível aí, é o não pensar, nem pense violentamente. Eduque até o seu pensar para ele não ser violento. Então, bora caminhar, né, minha gente? As caras. É fácil? É passo. É passo. E cadê o grupo 4? Oxe, o povo fala. Não, deixa ela então que se preparou. Não, quem se preparou então? Foi você que se preparou, Marcos? Então, seja. Mas, rapaz, quer dizer que eu é que vou falar? Não, é justamente o que ele está falando, porque elas estavam se preparando para falar. Grande bem vendo você. Isa. Ele bem, queria gente, dar a vez, né? Eu vou falar de improviso. Olha, eu comecei dizendo que nessa ULI eu me senti muito animado quando percebi exatamente que era espírito. E alguém diria: você não sabia que era espírito? Mas não desse jeito. Não é? Não foi a questão da mediunidade que me causou espanto, mas realmente a reencarnação. Eu, como espírito imortal, e a possibilidade de reencarnar me deu um alívio enorme. Não no sentido de fazer qualquer coisa, mas no sentido de fazer o melhor de mim.
Então, essa pergunta, eu sugeri no grupo, eu pensei que eles fossem falar, né? Que cada um fosse dizendo o que achava e cada um falou. E aí um falou de ser solidário, ser caridoso, ou seja, uma instituição espírita deve ser revestida de um papel de transformação da sociedade. Através de quê? Através dos ensinamentos que são aqueles que estão contidos dentro das leis de Deus. E a sociedade espírita coloca para nós as leis de Deus de uma maneira que eu até questionei aqui, poxa, mas as leis de Deus não estão baseadas nos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos... Mas há uma interpretação e uma análise diferenciada. Allan Kardec, né, codificou o Livro dos Espíritos. Ele codificou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então tem toda uma relação com o humano diferenciada. Então nós nos sentimos, enquanto instituição espírita, com a responsabilidade verdadeiramente de transformar a sociedade. Assim também disseram, não é? E eu me senti também, dentro dessa área, a gente vai dizendo o que é e o que a gente sentiu, né? O pessoal da 10 aí, eu estava esperando que começasse a dizer aqui. Vou dizer uma coisa para vocês, hein? Adenauer fala muito das belezas, das maravilhas que ele conseguiu realizar a partir dele como espírito. Não como Adenauer, a pessoa engenheiro, psicólogo, não, o espírito que chegou e que deu a esta instituição toda essa grandiosidade que tem aqui, né? E trazer pessoas assim, como Eduardo, como Roberto, como Laísa, para estarem nos ajudando a compreender uma instituição espírita. Então isso aqui é uma instituição espírita, para nós ficou fácil. Passei uma instituição espírita, faça igual a La Harmonia. Bem, gente, então eu estou aproveitando, né, para agradecer a essa instituição, o que me proporcionou nesse período, né? Esse aqui cobrando para eu não faltar, etc. e tal. Eu não vi na sua palestra, eu disse a ela que viria. Foi. Segunda passada, eu viria. Foi. Mas o Toró, liguei para cá e disse, venha. Eu não tenho condições de eu chegar. Aí vim no sábado, Plínio também é espetacular, que nem ela. Deu um show aqui, né? Plínio é muito bem. Foi Plínio. Não vi. Então, gente, eu acho que vocês estão sabendo mais do que eu, né? O que é verdadeiramente uma instituição espírita. Eu comecei dizendo para o grupo que eu conversava com minha mulher que havia muita instituição espírita por aí espalhada e que eu não entendia qual o papel de cada uma delas. Mas hoje no livro, Conhecendo o Espiritismo de Adenauer, eu vi que elas todas têm que estar pautadas, né, nos princípios que Allan Kardec codificou. Não, ela pode ter alguma liderança, algum pensamento individual do seu líder, mas não ser particularizado, né, aquilo que ele pensa, mas ele tem que ter uma base ou uma sustentação que é essa. Apesar de que Adenauer é fantástico, né? Vocês não leram, leiam Pragmatismo Espiritual. Ele fala que a gente tem que fazer carreira solo, né? Ele, no livro dele, não faz referência nenhuma. A referência é o que ele aprendeu, o que ele viu, como espírito. Então, para mim, perguntaram isso aí, a grande sacada para mim aqui foi me entender como espírito. Obrigado, Laísa. Já está aprovado. Passou. Vai para o 2, Edu, ele? Vai para o 2. Passou direto. Então, minha gente, falar de instituição espírita, acho que a gente ficaria até dias aí falando, né? Mas só para a gente pensar, né, nessa diversidade que é. Ele falou das diversas casas espíritas. A diversidade tem a ver com o objetivo, com o interesse de cada casa espírita. Muitas delas focam no exercício da caridade, do trabalho social, né? Muitas delas focam no atendimento mesmo espiritual. Então, vai ser diferente. Cada casa espírita vai ter um formato diferente. E essa casa tem uma característica com o vínculo com a psicologia, tem vários nichos de trabalho, porque aqui, se vocês não sabem, existe a Fundação La Harmonia, que é a fundação maior e mantenedora, que tem os polos de projetos sociais, e são vários, de jurídico, médico, né? Se a gente for falar, só entrando no site para ler, que eu nem lembro, tem vários.
editora de livros, e tem o centro, que faz esse papel também, né, dos trabalhos que a gente tem na Casa Mediúnicos, de cura, as palestras que vocês assistem aqui no decorrer da semana, e a ULI. Então, a gente meio que somou aí, e o papel principal da ULI é o estudo, né? O estudo e a experiência. É um resumo. Como é o nome dele? Marcos. Não? Marcos Jorge. Jorge. Esse nome tem que São lembrar, 12. né? Porque eu vou perguntar para Plínio se ele chegou no 10. Poxa, vai ser um problema isso aí. Então vai ser a diversidade de propósitos, mas uma coisa que ele também já falou, não vou pular, não vou ficar repetindo, né? Que é essa unidade em torno dos conceitos. E o principal papel é disseminar as ideias espíritas, né? Eu gosto muito dessa fala, formar pessoas conscientes que se tornem espíritas pelo exemplo. Não a pessoa que sai pregando, eu sou, faça isso, faça aquilo, mas que o exemplo arrasta, né? Que pelo seu jeito de ser, você pode dizer, né? Que integrou esse espírito, né? Então, essa pessoa que se mostra, que né, se passe por esse processo e que é perceptível. E é interessante que muitas pessoas, às vezes, por ver, e às vezes a gente chega em casa, né? Às vezes as pessoas falam assim, meu marido falou que eu estou melhor, então eu vou também, eu vou para a ULI. Não é assim, não sei se vocês já tiveram essas experiências, mas tem sempre essa coisa de você não precisar pregar para o outro algo, né? Uma transformação verdadeira, ela é percebida, e quem percebe, né, quer também. Então é esse o convite. Quer falar? Quero, Lai. Assim, acho que é bom a gente pensar um pouquinho sobre o que nos traz a esta casa, né? E o que nos faz estar aqui até hoje, aula 20. Porque nós temos razões para estar aqui, né? Esta casa tem uma identidade que, de alguma maneira, tem a ver com a gente. E aí, assim, a gente vai se aproximando muito uns dos outros, né? E aí, conversando muito com o Alexandre, Alexandre fala, a gente, né, naquela coisa de... A família dele, a esposa, eu acho, né, já está um ciclo mais para frente. Rapaz, vocês que trabalham no curso básico, vocês monitores do curso básico. Rapaz, acho que eu não dou conta disso não, porque vocês têm que, né, umas coisas que a gente ia conversando. E, assim, a gente realizou nesse semestre o que é o propósito dessa casa, né? Que é discutir, que é trazer o contraditório, que é colocar as pessoas para pensarem por elas mesmas, que é para colocar as pessoas para se assumirem naquilo que elas pensam, naquilo que elas não... Porque vocês perceberam que ao longo de todo o tempo a gente não foi ou não pretendeu ser doutrinário, né? No sentido de catequizar ninguém, no sentido de evangelizar ninguém, no sentido... A gente não tem essa... Não é a nossa. Embora a gente entenda que existem vários lugares em que as coisas acontecem dessa maneira, está tudo ótimo, mas não é a nossa onda, né? Não é a nossa onda a caridade, por quê? Porque a gente entende que às vezes caridade é mais culpa do que qualquer outra coisa, né? Então não é muito a nossa onda é meio que vocês viram acontecer aqui. Então a minha questão, né, e aproveitando a fala lá, é assim, a casa tem esse alinhamento com as questões da psicologia, a casa tem esse alinhamento com as discussões, com fazer as pessoas pensarem assim, qual é a nossa parte, o que a gente traz, porque de alguma maneira isso nos pertence. Se nós estamos até aqui, chegamos aqui, aula 20, é porque alguma coisa a gente tem que fazer nesse lugar, né? Fazer psicologia, né? Eu não sei, né? Estudar, não sei, né? Eu fico me perguntando, muito particularmente ao Eduardo, assim, personagem, mas assim, os caminhos que me trouxeram aqui e as razões de estar aqui, né? O que eu encontro nessa casa como experiência dessa identidade mesmo. Então, a gente sempre fala que, a Adenauer fala, né, que só quem pode falar pelo Espiritismo é Kardec, né? Quem pode falar pelo Espiritismo é Kardec. O que vocês têm ouvido são espíritas falando suas percepções e é importante que seja assim, né? Por isso que a gente não tem a gente não fica se encostando, ou olha, não sei quem disse isso. Olha, a gente tem algumas referências, mas
é preciso que a gente pense. Então, eu faço essa ressalva porque, especialmente a nossa turma, nesse exercício, foi uma turma em que isso aconteceu muito. Então, o propósito da ULI se realizou na nossa turma, no sentido de que ela nos mobilizou e nos incomodou a todos, a nós, equipe, a nós, facilitadores, a vocês, alunos, todos nós saímos daqui de alguma maneira mobilizados, com as inquietações, com os incômodos, com as discordâncias, e isso é muito bom nesse lugar, porque a gente não quer ser uma casa em que as pessoas não pensam. Exatamente. E aí é do perfil dessa casa isso, embora haja tantos outros por aí. É só isso, Lei. Não, pode. É exatamente. Acho que você pontuou aí questões bem importantes e que nos leva, Edu, a pensar, porque assim, a gente, nós, seres humanos, a gente foi estudando a vida pelos pedacinhos, né? Dividiu a física, a filosofia, dividiu tudo, a psicologia, e foi se dividindo. Mas existe algo comum aí, que é o espírito, que está em tudo isso aí. E a gente só vai conseguir unificar isso com um olhar de espírito se a gente, né, começar a misturar mesmo esses conhecimentos, porque não existe um ser humano, uma definição de ser humano para cada coisa diferente. E se a gente se percebe espírito e se sente espírito, nosso olhar para tudo isso também vai mudar um pouco. Então a ideia não é que certo ou errado, a ideia é que os conhecimentos, eles se somam em vários pontos, a tendência é que eles vão se encontrar. Eu, por exemplo, o que me fez gostar de estudar o espiritismo foi quando eu peguei a Gênese e entendi a religião e a ciência juntinha naquele livro, falando de coisas que as pessoas teimam em dizer, é religião, ciência ou é religião? Não. Nós não podemos ser uma coisa ou outra. Nós somos espíritos e cada conhecimento que a gente olhar com esse olhar de espírito vai se encontrar e vai se afunilar e vai se juntar de alguma forma, porque estão falando de quem, então, afinal, né? Quando você fala da psicologia, quando você fala da filosofia, você está falando de quem? De que homem? De que ser humano, né? Então, assim, são conhecimentos se cruzando. Isso vai gerar mesmo tudo isso, vai gerar incômodo, porque a gente ainda precisa conhecer muito de nós mesmos para conseguir fazer esse ajuntamento aí, sem entender algo se perdendo, mas entender algo maior, né? Se juntando. E aí tem uma fala da Gestalt, né, que fala assim, não é a soma das coisas, não, é o resultado, é o cenário que se forma. Não é somar uma coisa com a outra, né? É figura e fundo, é o resultado maior disso tudo, e esse é o nosso papel. Então, quando a gente fala em espírito, e espírito que evolui, se a gente evolui, a nossa forma de ver vai evoluir também. Então, um conhecimento, ele tende a se ampliar, né? A consciência tende a se ampliar, o conhecimento tende a se ampliar. E a gente vai se perder muito nisso tudo e achar que está certo, achar que está errado, não é por aí, é por aqui. E amanhã a gente pode ver que, tá vendo? Era de outro jeito, mas o caminho é esse. E se a gente não pegar o livro, não ler, não discutir, não fazer esses encontros, a gente vai estar sempre caminhando, né, para um lado polarizado e não unificando tudo isso que somos nós, né? Tudo está falando de nós, do espírito, né? Com diferença desses conceitos de ser humano. Então, que cada um vai fazendo o seu sistema, né? Exato. De pensamento, de percepção, seu protagonismo na organização disso, ou no resultado disso, ou no caos disso, mas que cada um vai. E cada um é cada um mesmo aqui, não é cada um. É cada um amando, é cada um, sabe? É cada um que vai mesmo fazendo juntando suas coisas ou não, porque o processo é de um protagonismo individual mesmo, né? Eu vou dizer que o ciclo 1 cumpriu o seu papel. Se cada um sair daqui assim, não, ele falou isso, mas eu não acredito. Eu vou estudar para ver se eu penso assim também. Se é isso que eu, né, construo. Então, é uma construção individual. Não é para, ele falou, tá certo. Fulano disse, tá certo, né? Não, eu vou vivenciar aquilo, eu quero experienciar e estudar aquilo. Enfim, então a gente encerra aí essa parte da aula falando das instituições, né? E essas instituições têm várias finalidades e essa casa tem essas diversas delas, né? E vocês vão encontrar em cada casa uma finalidade, um propósito, e é isso que
que edifica, né? É o propósito sempre. Então não tem lugar melhor ou pior, mas a gente se encontra e se encaixa nesses propósitos e vai se encontrando.